Antes do carnaval eu recebi algumas perguntas, né? Cadá, o que você acha do carnaval? Eu não tava entendendo direito o que as pessoas queriam ali de mim, né? Não era muito claro, né? Me perguntaram do carnaval e quando eu vi os comentários, eu vi o que realmente estava afligindo vocês. É certo, é errado, eu devo, eu não devo, tudo é mentalidade. E vocês vêm até mim e querem uma posição sobre as coisas, querem, às vezes, um veredito sobre... porque tá aflito. Cara, eu vim numa vida muito difícil. Os meus objetivos de vida, cara, se resumiam a conseguir aproveitar um pouco a vida. Então, eu esperava de segunda a sexta pra poder sair no sábado. E aí tem aquelas buscas, né, cara? Quando você é novo, você quer experimentar relações, você quer conquistar as garotas. Mas eu era duro, não tinha muito dinheiro, assim, pra frequentar locais maneiros. Então, eu esperava o ano inteiro carnaval, que a festa vinha pra rua, não era em clube. Eu não tinha dinheiro pra ir em clube. Então, era uma festa democrática. Era um local que a gente tinha a chance de conhecer uma menina de fora. É bobo, olhando hoje com a minha maturidade. Mas era tudo que eu tinha. Eu não podia aproveitar muito bem porque eu não tinha muitos recursos. E quando eu comecei a ter mais recursos, eu comecei a não achar sentido. Era a cultura que se tinha, cara, sabe? Vamos aproveitar essa época de festa, essa época pra se divertir, né? Beber e tal, não sei o quê. Mas, cara, conforme eu fui ficando mais velho, cada vez mais essas coisas foram deixando de fazer sentido. As minhas preocupações começaram a ser outras. As minhas buscas começaram a ser outras. Mas foi importante. Eu percebo nitidamente os amigos que eram muito metido-a-lógicos, muito metido a moralmente superior, que eles bloqueavam essas experiências de vida. E eles são bloqueados até hoje, porque não experimentaram e aí fica sempre numa angústia, num débito. É o que eu falo, os horizontes de consciência, cara, você precisa satisfazê-los. Mas satisfazê-los não é se esbaldar, não é se perder, mas você precisa vencer eles. Eu passei ali, chegou uma hora que eu olhava para aqueles ambientes de forma natural, tá, filho? Eu falava assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Cara, não tem nada aqui que me agrada, eu não consigo conversar, não consigo me divertir. Não posso ficar só enchendo a cara, mas, cara, também não vai me ajudar porque eu quero. Conforme eu fui mudando o que eu queria ser, naturalmente, essas coisas foram perdendo sentido. Mas, cara, teve uma hora que a gente passou, assim, por um quiosque, assim, e tava tendo um bloco, assim. E aí você vê nitidamente, assim, olhando hoje com essa maturidade, os garotos, que nem eu, com as suas faltas, querendo provar que são maiorais, as garotas querendo provar a sua posição, mas todos ainda estão tentando completar a maturidade. E tá tudo certo. Do modo geral, essa é a visão de fora que hoje eu tenho. Não me faz tanto sentido. Então, assim, eu acho que eu entendo isso como fases. E aí, falando de mentalidade, a gente tem os horizontes de consciência. Eu organizo ele em 10. Cada horizonte é um medo, é uma falta que você precisa vencer. Mas, basicamente, a gente pode simplificar para você entender de forma mais dinâmica, quando eu falo dessas fases como mentalidade, é que você tem a fase da fuga da dor, que é a busca por prazer, você tem a outra fase, que é a busca do título para ter identidade, e você tem a transcendência. Não dá para pular. Um garoto chegou pra mim e falou assim, cara, tem como eu estar na terceira alma e ainda ter problemas com a segunda? Não, você tá na segunda. Você tá tentando burlar a regra. Você tem que resolver, cara. E aí, como cada um resolve, é de si. Alguns vão exagerar e vão aprender. Falar, porra, não era a vida pra mim. Outros vão aprender vendo os outros que exageraram. Eu aprendi muita coisa vendo meu pai exagerar. Eu vi meu pai errando e falei, cara, não quero isso. Então isso aí já tá resolvido na minha mente, eu não quero isso. Outros vão achar outras soluções, vão começar a racionalizar cedo, vão criar consciência rápido, vão ter buscas maiores e aquelas buscas que já ficam pequenas. Mas o que não pode, filho, é bloquear. As pessoas que bloqueiam as suas fases, sabe, negam que existem elas e não as resolvem, vão com uma falta pro futuro. E isso vira uma sombra na sua mente, sabe? Vai virar um vazio lá na frente. As pessoas tentam pular os processos. E isso acaba deixando uma falha que lá na frente explode, sabe? Lá na frente vai te fazer falta, seja por uma ferramenta ou por um vazio. Então, assim, é importante que você resolva as fases. No RC 249, eu explico as fases da identidade, que é pra todo mundo, homem e mulher. Você tem que resolver elas. Ser aceito no bando, sair do bando, busca por autonomia, resultado com a tua autonomia. Quando você completa todas essas fases, você tem uma identidade completa. E uma identidade completa não se influencia.
Por que Cristo andava entre os marginais e não se influenciava? Porque a identidade dele era completa. Se a gente olhar de forma filosófica, Cristo tinha identidade firme, então ele não se afetava. Quem não tinha, se afeta. A blindagem da mente é a identidade consolidada. Então é importante que você resolva todas as fases da sua vida. Você vai ter a fase apetitível, você vai ter a fase de busca de títulos. Você precisa dar a solução a elas. Como vai ser, filho? Vai de cada um. Vai de cada um. O que não pode, mentalmente falando, é você bloquear as fases. Isso não faz bem. Alguns erros são reparáveis. Filho, tudo vai ter consequência. Mas não viver também tem uma grande consequência. O que eu te recomendo, filho? Tenha intenções boas no seu coração. Tenha no seu coração uma busca do que é certo, do que é justo, do que é honrado. Porque por mais que você esteja em busca de prazer, você vai ter regras, você vai ter limites, você não vai ter exageros, você não perde o domínio. Mesmo que você esteja na busca de título, você não vai ser egoísta, você não vai ser ganancioso, entendeu? Você vai errar, você vai tomar bolada, você vai se decepcionar, você vai se frustrar. Mas isso é viver, filho. Não fazer isso também vai ter um preço. E é mais caro do que aprender com erro. Beleza, falei sobre mentalidade. Agora eu vou falar sobre moral e cristão. Por que moral e cristão? Porque eu percebo que uma grande aflição é sobre se tu tá cometendo pecado. Primeiro, filho, eu preciso te dizer o seguinte: quem sou eu para poder julgar alguém? Então, assim, eu começo me colocando na posição de, cara, eu sou um pecador. Então, eu não tenho moral de tacar pedra em ninguém. A Bíblia, os ensinamentos de Cristo, eles são manuais para você usar na sua vida. Não é para você pesar no ombro dos outros. Quem usou a Bíblia como regra e tentou achar nas regras a sua própria salvação, a sua própria moral, corrompeu, que foram os fariseus. Os fariseus são os caras que pesavam a regra, julgavam, tacavam pedra. Então, as regras são para você. Cristo veio resgatar com amor, certo? Os fariseus pesaram regras. Cristo veio resgatar a gente com amor. Ele resgatou a puta, o cobrador de impostos. Todas essas coisas, filho, quando você vai ler Levítico, eram normas que Cristo mostrou que não estavam sendo bem utilizadas. As regras são feitas para salvar o homem, servir ao homem, orientar ele para não se perder, não para pesar e condenar. Quem vai fazer isso é Deus, porque Deus sabe o que tem no coração de cada um. Então esse é o ponto. E não tem nenhuma norma que diz que você não pode ir para festa, que você não pode ser alegre, que você não pode dançar, que você não pode aproveitar a vida. O que a Bíblia vai te orientar, filho, é para você não perder o domínio próprio, você não se perder em corrupção. Mas, filho, se você vai no local, seja lá o nome que se dê a essa festa, e você não faz injustiça com ninguém, não faz covardia com ninguém, não corrompe os seus valores, você não tá pecando, cara. Eu não vou ficar aqui de moralismo e nem vou aqui querer dizer o que é certo ou errado na sua vida. Mas o que eu tô te dizendo é o seguinte: não tem nenhum local escrito na Bíblia que carnaval é pecado. Ah, mas lá é coisa do maligno. Filho, o mundo é do maligno. Tudo aqui é do maligno. Tá escrito na Bíblia. O que importa não é o externo, é o que sai do seu coração. E aí, filho, eu te recomendo que não saia ressentimento, não saia peso sobre os outros, não crie tormento na vida dos outros. Oriente pelo seu exemplo. E assim, sobre a sua vida, você governa. A dos outros, você dá o exemplo. Eu não vou chegar aqui, filho, e dizer que tá errado. Um cara que só tem esse momento de alívio, eu não vou tornar um tormento, eu não vou fazer igual os fariseus faziam, de tornar as regras pesadas no ombro de quem já tá sofrendo. Não vou, cara. Eu seria hipócrita. Eu não tenho interesse nisso. Eu não vou aqui dizer o que é pecado e o que não é. Eu não vou aqui dizer o que pode ou o que não pode condenar alguém. Eu não sou Deus, porra. Resume-se a minha insignificância. Eu sou um pecador de merda. Quem sou eu pra dizer que um pecado é maior ou menor que o outro? Quem sou eu pra dizer o que tá no coração das pessoas? Não sou eu, filho, que vou fazer isso. Então, assim, eu não vou causar tormento na vida de ninguém. Mas eu entendo que as pessoas têm que saber o seu destino. Porra, você tá numa reta final de concurso. Você vai pesar, que às vezes é melhor pra você aproveitar um dia, curtir, é na fase da vida que você tá, e os outros você estudar. E tá tudo certo. Ah não, você decidiu, vai pro retiro da sua igreja, porque você não gosta desse convívio. E pra mim tá tudo certo. Filho, a paz no seu coração te encaminha pra justiça. Então, tá tudo certo. Mas, pô, cara, não perde tempo condenando, julgando e pesando regra nos outros. Porque quem fazia isso era o fariseu.
Pese sobre a sua aquilo que você acha que é correto. Pô, não é justo, filho, eu, na fase que eu tô agora, pesar sobre um garoto de 18 anos. Pesar sobre um garoto que tá numa fase que ele precisa entender a vida ainda. Ele precisa errar, ele precisa aprender. E aí eu fico dizendo, tudo é errado, tudo é pecado, não vai ter mais salvação. Vai, filho, todos os heróis bíblicos, com exceção de Cristo, pecaram.